Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa série em 2 João. Domingo passado nós fizemos a primeira parte, 2 João dos versículos de 1 a 6. Hoje nós daremos continuidade e finalizaremos essa pequena carta, mas tão profunda. Apesar de pequena, tão profunda, com muitos assuntos teológicos. E no domingo passado, nós tratamos sobre o amor cristão. E nos versículos de 1 a 6, nós percebemos quantas vezes João tratou sobre a verdade, sobre o amor e sobre o mandamento. E nós, eu espero, que a gente tenha entendido que esse amor que João trata ali é justamente o resultado de nós vivermos na verdade, de nós conhecermos a verdade, de nós andarmos nessa verdade. A partir do momento que conhecemos, que vivemos e que andamos em Cristo, que é a verdade, nós teremos um amor genuíno. E aí, o que nós conseguimos enxergar é que esse amor genuíno que João trata é justamente pelos irmãos na fé. E aí ele está tratando aqui por essa comunidade, no caso desta comunidade a quem ele escreve. A gente viu, e eu quero só repassar alguns versículos, que ele começa: o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos. A gente viu aqui ele escrevendo para uma comunidade, para uma igreja, e ele falando sobre os membros dessa igreja a quem eu amo na verdade. Ou seja, pelo fato dele estar alicerçado nessa verdade, pelo fato dele conhecer essa verdade, ele então consegue amar essas pessoas, porque é resultado da verdade a qual ele está alicerçado. Mas ele também mostrou que não só ele, mas ele encontrou algumas pessoas, alguns membros desta comunidade a quem ele escreve, e a gente consegue perceber que ele fala: fiquei muito alegre, versículo 4, por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. Ou seja, o que ele está dizendo? Fiquei muito feliz de perceber e de encontrar irmãos desta comunidade que têm como estilo de vida a verdade. E aqui a ideia de não é só ter um conhecimento intelectual, mas um conhecimento de prática. Doutrina mais prática da doutrina gera doxologia, ou seja, gera a glória de Deus. João fala muito sobre isso. Não adianta só conhecermos a doutrina se não praticarmos essa doutrina. Se nós conhecemos, logo nós devemos viver da maneira de acordo com aquilo que conhecemos. E isso vai gerar em nós um amor genuíno pelo próximo, porque nós sabemos que nós fomos alcançados pela verdade, e a verdade permanece em nós. Logo, os nossos frutos deverão ser de acordo com a verdade. Mas João continua, e ele fala: e agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam neste amor. Então a gente viu no domingo passado sobre o amor cristão. Hoje,
o que eu quero ver com vocês, dos versículos 7 a 13, é sobre o andar cristão. A gente viu sobre o amor cristão, de permanecermos na verdade, de conhecermos essa verdade e de vivermos de acordo com essa verdade. Só que hoje eu quero ver com vocês nessa segunda parte sobre o andar cristão. E é interessante porque a gente falou um pouco também sobre a maneira como o mundo quer colocar para dentro da igreja e dizer como nós devemos amar. O mundo quer falar para nós como nós devemos amar. O mundo quer nos ensinar a amar. Só que o amor que o mundo diz ter é um amor vazio. Porque eles não estão nessa verdade. Eles não têm a sua vida alicerçada nessa verdade. A verdade não permanece neles. E é isso que João vai mostrar para a gente no decorrer dos próximos versículos de 7 a 13. Não adianta falar que Deus é amor. Deus é amor, portanto eu tenho que amar a todos. Não adianta dizer isso se eu não vivo de acordo com os princípios e com a verdade de Cristo. Se eu não conheço esse Deus, se eu não conheço essa verdade, como que eu posso abrir a minha boca e dizer, Deus é amor, portanto, eu vou viver de acordo com Deus? Que Deus é esse? É um Deus que eles constroem a partir da realidade que eles vivem. Não a partir de um Cristo bíblico. E aí a gente tem que lembrar que João aqui está lidando com uma heresia daquela época em que as pessoas não acreditavam na encarnação de Cristo. Vamos ler, a partir do versículo 7. 2 João, versículo 7. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Oremos. Deus, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, pedindo as tuas misericórdias, pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, que o Senhor abra as nossas mentes, que o Senhor me use apesar de mim, para que o teu nome seja glorificado, para que Cristo seja exaltado, para que a tua palavra seja exposta, Senhor, e que todos nós saiamos alimentados da tua palavra. Nos ajude, ó Pai, a entender a tua palavra. Fale aos nossos corações. Fale, ó Deus. É o que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, a gente tem aqui uma carta que lida contra uma heresia da época. E hoje, em várias igrejas, nós lidamos com diversas heresias. O problema
é que nós não temos coragem de abrir a boca e dizer que o que aquelas igrejas fazem é heresia. Por quê? Porque a gente acaba se escondendo atrás de não, eu tenho que amar o próximo e ter cuidado, ter compaixão. Só que uma coisa que quando a gente olha, que a gente percebe quando a gente olha a maioria das cartas do Novo Testamento, elas são apologéticas. Porque vários problemas teológicos são surgidos ou surgem, e então Paulo, João, ele escreve para combater esse problema teológico. Paulo, quando escreve Gálatas, ele não escreve Gálatas assim, sorrindo. Ele não escreve Gálatas, meus irmãos, ele está combatendo, Paulo está irado, combatendo um problema contra os judaizantes. E aqui, João, ele não está irado, mas João aqui ele está firme, falando com aquela comunidade e mostrando, como ele fez na primeira parte, como eles deviam fazer e como alguns estavam fazendo, andando na verdade. Porém, ele vai mostrar um outro contexto nessa segunda parte. Tanto que nós lemos, porque muitos enganadores têm saído mundo afora. E a ideia aqui é que muitas pessoas que acreditavam, ou melhor, que não acreditavam na encarnação de Cristo, eles tinham saído ou saíram para vários lugares para espalhar esses ensinamentos que eles acreditavam. A preocupação de João era essa, em fazer com que a igreja estivesse preparada para caso esses falsos mestres, esses enganadores, para caso eles voltassem. E a preocupação dele era, vocês precisam tomar cuidado. Vocês precisam estarem atentos, ficarem alertas. E o meu primeiro foco, com que eu quero entender nesses versículos de 7 e 8, é que o andar cristão deve ser com discernimento. E é isso que João vai tratar. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora. O interessante é que João estava alegre por um lado, por ter recebido, por ter encontrado pessoas que andavam na verdade, que viviam na verdade. Mas por outro lado, quando ele chega nessa segunda parte, ele já não está mais alegre. E ele vai mostrar então o motivo pelo qual ele escreve essa carta. E aí, uma coisa que a gente pode entender e prestar atenção é que nesse versículo 7, João mostra o início da sua preocupação. João mostra a razão por que ele está preocupado com aquela igreja, com aquela comunidade. Meus irmãos, enganadores aqui não significa somente uma pessoa que induz a outra a ter pensamentos errados ou pensamentos heterodoxos. Vocês lembram que eu gosto muito de falar ortodoxia, mas ortopraxia gera doxologia? Ou seja, doutrina mais prática da doutrina gera glória de Deus. Heterodoxia é o contrário à ortodoxia. Na primeira parte, João vai mostrar pessoas, ou melhor, ele mostrou pessoas ortodoxas e pessoas que praticam essa doutrina que eles acreditam. Agora, ele vai mostrar pessoas que estão contrárias a essa doutrina. E porque essas pessoas estão contrárias a essa doutrina, logo elas não têm uma prática de acordo com a doutrina. Quem tem uma doutrina falsa vai ter uma prática falsa. Terão obras más.
E é isso que João quer abrir aqui a mente e a visão desta comunidade, para que eles enxerguem isso. São justamente as pessoas que defendiam esse docetismo, ou seja, esse ensinamento de que eram contrários à encarnação de Cristo. E eles afirmavam que Jesus tinha apenas uma aparência humana, mas era uma espécie de holograma. Era só uma imagem. Então essas pessoas tinham saído do mundo afora para propagar aquilo que elas tinham como conhecimento. E a preocupação de João é com essa comunidade. Porque esses falsos ensinos, eles adentram na igreja de maneira sutil. É por meio de uma música, é por meio de uma frase, é por meio de uma palavra. Não tem problema essa palavra. Não tem problema isso. A gente acaba flexibilizando tudo e daqui a pouco não tem mais evangelho. Não tem mais Cristo. E a gente consegue olhar para fora, para a sociedade, e a gente consegue entender e ver como que está a realidade de grande parte das igrejas. E algumas pessoas, no domingo passado, acharam estranho, porque eu falei muito dos reformados. Nossa, Sandro, mas você bateu muito nos reformados. Meus irmãos, nós temos como confissão uma teologia reformada. A minha preocupação não é com a igreja lá fora. A nossa preocupação é com a nossa igreja. E nós temos que tomar cuidado em vivermos nessa verdade, em praticarmos essa verdade, para que as pessoas enxerguem um amor genuíno em nossas vidas. Nós devemos andar com discernimento, para que nós percebamos os falsos mestres no Instagram. Enquanto nós estamos passando o dedinho e a pessoa fala uma palavra bonita, e a gente não confronta ela biblicamente, a gente simplesmente fala: nossa, mas ele falou muito bem. Só que as coisas erradas, elas entram por meio da sutileza, por meio da intelectualidade. Aristóteles falou que os filósofos, eles estavam e estão até hoje em busca do quê? Da verdade. Só que qual é a forma de buscar essa verdade que eles estão? Em busca da verdade por meio do intelectualismo. Então eles vão estudando, achando que a verdade está na sabedoria deles, no conhecimento deles, no desenvolvimento intelectual deles. Só que não é isso que João mostra. João mostra quem é a verdade. João mostra em quem nós devemos estar alicerçado, que é nessa verdade. E João mostra que essa verdade é Cristo. Portanto, esses filósofos continuarão buscando a verdade no intelecto ou no intelectualismo, mas eles não chegarão. E quando a gente percebe muitos pastores virando intelectuais, eles deixam Deus para trás. Eles se separam do evangelho. Eles esquecem e perdem o foco do evangelho. Em 1 João 4,2 está escrito: nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E olha, versículo 7, porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio
em carne. Este é o enganador e o anticristo. Veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. O que isso significa, meus irmãos? A ação aqui, ela tem o significado de que a ação ela foi completada. E o resultado é permanente. Cristo veio em carne. Portanto, João falou na sua primeira carta, e ele então repete aqui. Ele veio em carne. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Portanto, aqueles falsos mestres que estavam ensinando uma doutrina contrária à encarnação de Cristo, ele não fazia parte de Deus. E aquelas pessoas precisavam saber disso. O andar cristão, meus irmãos, tem que ser um andar com discernimento. Nós precisamos estar atentos. Nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda. Versículo 8. Tenham cuidado. Olha só como ele começa. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Os falsos ensinos são sutis. E ele alerta: tenham cuidado. Tenham cuidado, membros daquela comunidade. Tenham cuidado, membros desta comunidade. Todos nós devemos ter cuidado. E a ideia aqui, quando ele faz esse alerta de tenham cuidado, é olhem por vocês mesmos. Olhem por vocês mesmos. Vocês precisam estar alertas do que aquilo que o seu irmão está lendo. Será que ele está lendo algo saudável que aponta para Cristo? Será que ele está ouvindo alguém que prega Cristo crucificado e ressurreto? A preocupação de João é no detalhe. Por isso que ele fala: amem uns aos outros. Amem uns aos outros. Porque se eu chegar no meu irmão e eu perceber, olha, você está ouvindo alguém que não prega a verdade, tomem cuidado. Porque senão você vai ser influenciado por esse falso mestre. Eu estou agindo com amor para com esse irmão. E o amor de João aqui não é um amor sentimental. O amor de João aqui é um amor firme. É um amor firme, porque ele está preocupado com a doutrina. Enquanto muitas igrejas falam que a letra mata, doutrina para quê? A gente vive segundo o Espírito. O Espírito que revela, o Espírito isso. E aí as pessoas estão atrás de novas revelações. Sendo que a revelação está completa. As Escrituras estão aqui, está aqui. Nós só precisamos estudá-las. Nós só precisamos nos aprofundar no conhecimento e na prática da palavra de Deus que Ele deixou para nós. E essa é a preocupação de João. O que João está dizendo é que eles deviam ser excessivamente cuidadosos. É o zelo pela palavra, pela doutrina. O que a gente não consegue ver em muitos lugares. Mas nós, como Igreja Batista Reformada Central, temos que cuidar do nosso corpo. Temos que cuidar uns dos outros. Matthew Henry, ele diz o seguinte: negar a encarnação de Cristo é minar todo o edifício da nossa redenção. O amor cristão não deve ser oferecido à custa da verdade.
Negar a encarnação de Cristo é minar todo o edifício da nossa redenção. O amor cristão não deve ser oferecido à custa da verdade. Meus irmãos, nós não podemos minar aquilo que é essencial. Essa é a preocupação de João. Nós não podemos. Nós não podemos baixar a guarda e deixar com que a sutileza do mundo adentre em nossa igreja. Eu lembro quando nós estávamos em Moçambique e nós fomos visitar algumas igrejas. Eu acho que eu já contei aqui para alguns já ouviram, mas em algumas igrejas, no púlpito, tinha um revezamento. Em alguns momentos tinha um pastor, o pastor saía, depois vinha um feiticeiro, o feiticeiro saía, depois vinha um curandeiro. Agora, é uma igreja que vive na verdade? É uma igreja que anda na verdade? Então, e a gente começa a perceber os problemas. Eu levei lá para a realidade da África. Mas a gente pode trazer para a realidade daqui. Onde a igreja, algumas igrejas são exclusivistas, achando que a salvação só está ali. Achando que aquela igreja é a salvação. Como podemos ter outras coisas de atualização da Bíblia? Como podemos ter outras coisas? Meus irmãos, nós devemos ter um cuidado, um zelo com a doutrina de Cristo, com a doutrina da palavra de Deus. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês é que o andar cristão, ele não deve ser só um andar com discernimento, mas ele deve ser um andar na doutrina verdadeira. Ele deve ser um andar na doutrina verdadeira. Versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Olha que interessante. Todo aquele que vai além da doutrina. Aqui, mais uma vez, a gente já sabe a heresia que João lida naquela época, que ele está lidando naquela época. Mas aqui a gente consegue perceber, mais uma vez, aquilo que eu citei em relação à frase de Aristóteles, que as pessoas, elas buscam o intelecto, elas buscam um conhecimento profundo daquilo que elas acham que é a verdade. Porém, o que essas pessoas fazem aqui é se aprofundarem cada vez mais num estudo filosófico e para eles acham que eles alcançaram uma elevação de conhecimento, de intelectualismo muito superior do que aquilo que era ensinado na época. E por isso que João fala isso. Tenham cuidado. Todo aquele que vai além da doutrina. Ou seja, existem algumas versões que falam todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo. Ou todo aquele que quer pregar além daquilo que deve ser pregado. E o que deve ser pregado que João fala aqui? A doutrina que os apóstolos ensinaram, a doutrina sobre Cristo e que Cristo ensinou para os apóstolos. Essa é a preocupação de João. A gente precisa entender que João estava tratando sobre uma heresia.
Porém, se a gente traz para a nossa realidade, nada do que está fora das Escrituras serve para nós. A doutrina que nós devemos buscar está aqui. É aqui que nós devemos buscar. Só que João mostra que essas pessoas, que esses falsos mestres, que esse anticristo, por meio do intelectualismo, eles acham que eles estão superior a tudo isso. Que eles chegaram num conhecimento superior e que eles estão ensinando uma doutrina fantástica, onde Cristo só veio em espírito e que a matéria é podre, mas o que vale é o espírito. E a preocupação de João é: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo não permanece, não tem Deus. E nela não permanece e não tem Deus. Ou seja, não adianta falar que vocês estão sendo missionários, porque aquelas pessoas que estavam pregando um falso evangelho, um falso Cristo, uma heresia, eles achavam que eles estavam sendo missionários, pregando algo fantástico. E João fala: vocês não estão sendo missionários. Vocês são falsos mestres. Vocês são enganadores. Vocês estão buscando ensinar algo que está além do que Cristo ensinou. Vocês estão ensinando algo que está além do que os apóstolos ensinaram. Essa é a preocupação de João. John Stott, ele fala o seguinte: eles avançaram tanto no estudo, na intelectualidade, que deixaram Deus para trás. Eles avançaram tanto que deixaram Deus para trás. Esse é o problema, meus irmãos, de nós querermos somente o intelectualismo e buscarmos em lugares errados ou ouvirmos pessoas erradas. Calvino diz: separar-se de Cristo é separar-se de Deus, pois o Pai só é conhecido em seu Filho e não há outro caminho de acesso a Ele. Não há outro caminho de acesso a Ele. As pessoas vão buscar Deus em várias outras realidades e elas não acharão. Eu acredito que muitos de nós, durante esta semana, nós vimos com a morte do Papa. Não sei se vocês viram, mas eu vi alguns pastores que foram convidados para dar entrevista e falar sobre a morte do Papa. E a primeira palavra deles, de alguns, foi um homem de Deus. E o que João confronta é justamente se ele não vive na mesma verdade que nós vivemos, nós não podemos dizer que nós temos uma comunhão genuína com Ele, porque não está na mesma verdade que nós estamos. Um outro exemplo, só para vocês terem uma ideia, como a igreja, como o evangelho está sendo ridicularizado. Uma funkeira famosa estava num shopping, e aí chegou uma mulher gritando: eu tenho uma revelação para você. E aí ela chegou e falou para a mulher: se Deus tivesse algo para falar para mim, Ele falaria por meio da minha prima, que é missionária e estuda a Bíblia. E aí ela falou outra coisa: e se Deus tivesse que falar algo para mim, Ele não mandaria a senhora gritando no meio do shopping. Olha que coisa.
Foi falar para uma fanqueira. E a resposta dela. Então, a maneira como as pessoas olham para o cristianismo, para o evangelho, é a maneira como ele está sendo espalhado aí fora. Agora, como que nós, como igreja, que entendemos que estamos na verdade, conhecemos essa verdade, permanecemos nessa verdade, vamos espalhar um evangelho verdadeiro? E isso nós devemos pensar. Como nós devemos e como nós faremos o envio de missionários, de vocacionados, ou até mesmo de pastores, de presbíteros para plantarem outras igrejas? Nós devemos pensar em tudo isso, para que isso seja uma prática da doutrina que nós conhecemos, para que não fique somente no nosso intelecto. E domingo após domingo nós estejamos aqui, ouvindo e não praticando. Mas, para que Cristo fique alegre com a nossa ação, com a nossa ortopraxia, com a prática da nossa doutrina, com o estilo de vida que nós temos tido, ou temos buscado a ter, que Ele seja pregado, que Ele seja glorificado, não somente aqui, mas onde estivermos, porque nós pregaremos a verdade. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas. O andar cristão, ele deve ser um andar com discernimento, ele deve ser um andar na doutrina, mas ele deve ser também um andar com uma comunhão genuína. Mas antes de chegar nisso, eu quero ler alguns textos. 1 João 2,23 diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. 1 João 5,1, desculpa, eu vou lendo. 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. João 1, 17 e 18. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 14, versículos de 6 a 10, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora, vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. A preocupação de João com que aquela comunidade permaneça no Filho, ensinando uma doutrina verdadeira. E é por isso que a igreja precisa andar com discernimento e andar na doutrina, para continuar expulsando os falsos mestres, para que nós, como igreja, continuemos a ter uma comunhão genuína. Versículos de 10 a 13. Se alguém for até vocês e não levar essa doutrina, não o recebam em casa e nem lhe deem as boas-vindas. Agora João pegou pesado, hein? Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa e nem lhe deem as boas-vindas. Alguns, mais uma vez,
falam, não, eu tenho que amar. A gente tem que tomar muito cuidado aqui. João não está falando daquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho. Ele não está falando daquela pessoa que ainda não foi alcançada. Ele não está falando daquela pessoa que ouviu a verdade. Ele está falando das pessoas que ouviram a verdade, deturparam essa verdade. Porque senão seria uma desculpa para nós não evangelizarmos. Seria uma desculpa para não falarmos, pregarmos o Evangelho, para não falarmos de Cristo. Mas a preocupação de João aqui é mostrar como aqueles enganadores que estavam pregando um falso evangelho, como eles deveriam ser tratados. Que aquela comunidade não deveria recebê-los, nem em casa, nem na igreja. Que aquela comunidade não deveria ter contato nenhum com eles. Não ter nada de comunhão com eles, porque eles são falsos mestres. E a mesma coisa serve para a gente. A mesma coisa serve para a gente. A gente tem que tomar cuidado. Uma vez eu estava ouvindo um pastor que eu não gosto. E aí o meu filho chegou e falou, mas pai, você não acredita o que ele está falando? Por que você está ouvindo? E ele já sabia, porque a gente tinha conversado sobre isso. E eu falei, mas é que eu quero ouvir a heresia que ele está falando, que ele tem ensinado. E a gente deve tomar cuidado com isso, meus irmãos. A gente deve tomar cuidado com isso. A gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente escuta. A gente deve tomar cuidado com aquilo que a gente lê. Quem nós escutamos? Nós devemos tomar cuidado em todo o tempo. E esse é o alerta de João. Esse é o alerta dele. Quem ainda não conheceu a verdade, precisa conhecer a verdade por meio da pregação de Cristo crucificado e ressurreto. Se o Evangelho está sendo deturpado e transmitido com heresias, nós, que sabemos que estamos na verdade, devemos fazer isso com zelo, com cuidado, por causa da doutrina, por causa de Cristo. E aí algumas pessoas podem olhar para a gente e falar, mas vocês acham que só vocês têm a verdade. Não! Não é que nós achamos que só nós temos a verdade. É que nós precisamos comparar para ver se aquilo que vocês estão ensinando se está realmente amparado doutrinariamente nas Escrituras. Se está amparado na verdade, se está alicerçado em Cristo, que é a verdade. E é isso que nós devemos fazer. A gente lembra que a gente estudou isso na primeira carta de João. Nós devemos confrontar todos os ensinamentos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que lemos, diante das Escrituras, para entender se nós estamos realmente lendo, ouvindo, estudando a verdade de Cristo crucificado e ressurreto, de Cristo encarnado. Charles Spurgeon diz, não é o ódio ao homem, mas amor à verdade que nos proíbe de dar boas-vindas ao erro. O erro mata, a verdade salva. O erro mata, mas a verdade, ela salva. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más.
Ou seja, se temos uma comunhão, qualquer tipo de comunhão, com aqueles que pregam um falso evangelho, nós, é o texto que está dizendo, nós nos fazemos cúmplices das suas obras más. Meus irmãos, nós devemos estar alertas em como nós devemos andar. O andar cristão deve ser um andar com discernimento, deve ser um andar na doutrina e deve ser um andar com comunhão genuína. E a comunhão genuína que João fala aqui são com aqueles que estão alicerçados na verdade, que a verdade permanece neles. Aí sim, nós podemos ter comunhão genuína. Nós podemos falar do mesmo Cristo. Nós podemos viver da mesma verdade. E nós podemos amar com um amor verdadeiro que nós fomos alcançados primeiro. Meus irmãos, os falsos mestres, os enganadores, saíram pelo mundo, pregando suas falsas doutrinas e realizando as suas obras más. Mas tudo isso tem se perpetuado até hoje. Depois do iluminismo renascentista, as igrejas têm sido bombardeadas com o humanismo. As igrejas estão cada vez mais humanistas. As igrejas estão cada vez mais preocupadas com o homem e não com Deus. Tem um livro que a gente gosta muito, Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. E esta tem sido a realidade de muitas igrejas. Meu lindo, você tem o coração de Deus, você é a pessoa com quem Deus está se preocupando. Meus irmãos, nós devemos tomar cuidado com os falsos mestres, porque eles não vão apontar para Cristo, crucificado e ressurreto. Eles vão inflar o nosso ego. Eles vão falar algo que nós queremos ouvir. E João não está fazendo isso. Meus irmãos, nós devemos nos aprofundar, nós devemos nos aprofundar na doutrina para não sermos enganados. Nós devemos nos aprofundar na doutrina para ninguém nos desviar da verdade. Nós devemos lutar com todas as nossas forças e com todos os recursos que a palavra de Deus nos dá, para que tais enganadores, embaixadores de Satanás, não exerçam nenhuma influência sobre o rebanho do Supremo Pastor, Jesus Cristo. Nós devemos, meus irmãos, estar cada vez mais alicerçados na verdade, vivendo a verdade, andando na verdade e amando uns aos outros. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra, por meio do Teu Espírito Santo, transforma as nossas vidas. Nos mostra o Deus soberano, o Deus santo, o Deus justo, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus majestoso que o Senhor é. Nos mostra a verdade por meio de Cristo crucificado e ressurreto. Deus, obrigado pela Tua verdade.
Obrigado pelo teu amor, o teu amor genuíno. Obrigado, Senhor, pela tua graça derramada em nossas vidas, mesmo nós não merecendo. Obrigado pela tua paz que vem de ti. Obrigado, Senhor, pelo Deus Trino. Obrigado pela doutrina. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado por meio dos estudos que temos feito aqui, ó Pai. Não só por meio das pregações, mas também por meio daquilo que temos aprendido na EBD. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Que o Senhor nos ajude para que nós cresçamos alicerçados na verdade, para que nós cresçamos preocupados em termos o estilo de vida, de vivermos continuamente conforme a verdade. Senhor, nos ajude a olharmos para Ti. Nos ajude, ó Pai, a confrontarmos os nossos corações. Nos ajude a confrontar aquilo que quer nos separar de Ti, ó Pai. Nos ajude a termos um relacionamento mais íntimo contigo. Nos ajude, ó Pai, a guiarmos as nossas famílias de acordo com a Tua verdade, para que as nossas famílias estejam alicerçadas nessa verdade, ó Pai. Nos ajude em todo o tempo, Senhor, a olhar para Ti, a confiar em Ti e a descansar em Ti. Porque Tu és o único Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas foram criadas por Ti, em Ti e para Ti, ó Pai. E nós somos gratos a Ti por isso. Deus, nos ajude a vivermos mais uma semana preocupados em propagar o Teu Evangelho, preocupados em propagar Cristo crucificado e ressurreto. Que as pessoas enxerguem a verdade nas nossas vidas, não somente por meio daquilo que falamos, mas por meio da maneira como nós vivemos, por meio das nossas atitudes. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela Tua palavra, porque ela não volta vazia. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que trabalha em nós, ó Pai. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, trabalhe em nossos corações por meio da Tua palavra, apesar de mim, Senhor. Obrigado, Senhor. Que o Senhor seja sempre honrado, glorificado e exaltado, não só hoje, mas para todo sempre. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos completar os irmãos. Meu Deus. Professor. Tudo bem? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus.